Eu quero ler as perguntas que vocês me fizeram ali, as respostas, né? As afirmações. Como foi que o profeta relacionou os 4 animais com as eras? Essa é uma boa pergunta. Os 4 animais, primeiramente, são o leão, o boi, o que era semelhante ao homem e a águia. Esses 4 animais foram levantados para lutar contra 4 cavaleiros, ou ainda 4 cavalos que tinham cores também diferentes. O primeiro, o cavaleiro, estava sentado num cavalo branco, depois ele mudou para um cavalo vermelho, e depois ele mudou para um cavalo preto, depois ele mudou para um cavalo paio, ao amarelo. Na Bíblia inglesa não tem amarelo, em nossa Bíblia diz cavalo amarelo, mas o amarelo que é a cor que eles dizem lá, é esse amarelo aqui. Esse amarelo que não é amarelo, é encardido, né? Cor de velho, papel velho. Está vendo aqui a minha Bíblia está manchada? Então é paio, cor opaca, desfalecida, pálido. Então, para esses 4 cavalos que foram montados pelo mesmo cavaleiro, Deus enviou então 4 animais. Para o cavaleiro do cavalo branco, que veio vitorioso e para vencer, Deus largou sobre ele o leão, que simbolizou o ministério de Paulo, Irineu e Martim. Logo, o cavaleiro desceu do cavalo branco e montou no cavalo vermelho. E isso foi na 4ª era da igreja. Então, durante as primeiras 3 eras da igreja, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, Deus usou a unção de leão contra o espírito do anticristo que cavalgava num cavalo branco, parecendo o Cristo, né? Mas era um enganador. Então, quando ele desceu do cavalo branco e passou para o cavalo vermelho, Deus levanta outro animal. O animal agora era um boi, porque isso estava acontecendo na era de Tiatira, de 312 até 600, até o ano 600, do ano 606, desculpe, até 1500, os 900 anos de escuridão, a idade das trevas. Então Deus levantou um boi, que é um animal de sacrifício. Ele trabalha a vida toda e no fim dá sua carne para o dono comer. Foi o tempo dos mártires contra o homem, o cavalo vermelho, que ao cavaleiro foi dado uma grande espada. Deus mandou um boi. Então o diabo queria vencer o povo matando. Então disse Deus: então eu tenho uma força contra você, eu darei o espírito manso e de sacrifício para meus filhos. E eles morriam aos milhares, mas naquela arena não sabiam que o seu sangue eram grãos, não é? Como cantamos. Depois, esse Satanás, que cavalgava agora no cavalo vermelho, saiu do cavalo vermelho e foi para o cavalo negro, preto. E foi-lhe dado uma balança. E foi-lhe dito que não não tocasse no vinho nem no azeite, que eram porção do Senhor. Então, Satanás agora estava entrando na igreja. E quando ele fez isto, e ele começou a torcer, começou a fazer contas, começou a vender indulgências, então Deus levanta outro animal, e um animal semelhante ao homem. Martinho Lutero e seus iguais daquele tempo, reformadores. Deus usou a unção de homem contra esse diabo agora que vinha com a balança na mão, quando ele vinha como um enganador. Como ele se vestiu, quando ele começou a torcer a doutrina, Deus levantou a unção de homem. Foi quando nós nasceu para nós os seminários, as teologias, para combater esse cavaleiro do cavalo que estava no cavalo preto. Então Deus usou a terceira unção, a unção de homem. Seguindo,
Quando Satanás então larga o cavalo preto e muda para o cavalo amarelo, Deus então muda também o seu animal, porque nesse cavalo negro ele cavalgou nas eras de Sardes e de Filadélfia, com engano. E quando ele muda do cavalo preto para o cavalo amarelo, que é chamado de morte, o cavaleiro é chamado de morte nessa última era. Deus então muda de animal, em vez de um homem agora, ele muda para uma águia, tipificando o ministério de nosso profeta, o irmão William Marion Branham. Assim se cumpre os 4 primeiros selos. Então os 4 animais são levantados contra os 4 primeiros selos. E o resto agora é cumprimento da profecia e tem também seu lugar. Mas os 4 profetas, os 4 animais são levantados para vencer os 4 cavalos que foram soltos e cavalgados por Satanás. Então, como foi que o profeta relacionou os 4 animais com as eras? Dessa forma: as 7 eras acontecem debaixo do ministério desses 4 animais. E os 4 primeiros selos também acontecem, as 7 eras da igreja acontecem nos 4 primeiros selos, aos quais Deus envia então esses 4 animais. Viu que a conta dá certinha? A próxima pergunta: por que na era de Éfeso tem o significado de relaxado? Na verdade, não é só relaxado, relaxada, é também almejada. Éfeso é o padrão de perfeição, é o objetivo, mas também é exatamente o lugar onde as pessoas caem. Como alguém canta o primeiro amor, né? Quero voltar ao primeiro amor. Pois é, Éfeso é tanto o exemplo daquilo que é para ser atingido, quanto é o exemplo daquilo que foi deixado. Porque Éfeso é o padrão, e Paulo era o pastor de Éfeso, e Paulo então é o padrão. Então nós estamos sempre tentando voltar para o padrão e lembrar que nós caímos daquele padrão, que é o padrão apostólico efesiano. Eu afirmo que a escola dominical tem sido ótima. Tenho aprendido melhor sobre os livros da Bíblia. Amém. Eu também. Vocês creem nisso? A gente sai melhor da escola bíblica. Eu creio sim que o evangelho pregado por Paulo na primeira era da igreja era puro, sem mistura. E o que aconteceria no decorrer das demais eras, Paulo, profetizou que seria assim o que vemos hoje na última era de Laodiceia. Amém. Também concordo. Está tudo certo. Como Paulo disse que seria, foi. Eu aprendi que o Senhor trabalha com ordem e decência, e sempre tão bem organizado, e usa sempre o número 7 em várias coisas, como exemplo: 7 eras, 7 castiçais, 7 dias da semana, 7 selos, 7 trombetas, e etc. Perfeitamente, concordo com isso. É desse jeito. Não é 7? Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. Certinho também, concordo com isso. Todas as eras, à exceção de Filadélfia, tiveram críticas. Mesmo assim, em todas as eras havia uma clara distinção entre o cristão e o pagão. Essa diferença era percebida pelos ímpios. Hoje os ímpios não conseguem ver quem é cristão verdadeiro olhando de longe. Antigamente isso não acontecia. Álvaro. E aí? Vocês concordam? Eu concordo com ele. Esse detalhe eu não averiguei. Tiveram críticas, mas confio no irmão. Mas hoje não há diferença, é difícil ver, porque é uma era morna. Você não sabe quem é crente que está amornando ou quem é descrente que está esquentando. Você não sabe quem está esquentando para ser crente, quem está amornando para ser descrente. Fica tudo morno. Nem é crente, nem é descrente. Antes fora frio ou quente,
mas como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. É o que nós somos, a nossa geração. Nem é descrente, nem é crente. É contra isso, contra essa mornidão que nós devemos lutar. É como o caso do que eu citei daquela pessoa que vivia assim, que vive assim, ora é crente, ora descrente, ora... Você não vê um padrão, nem pela face. Ora está emburrada, ora está feliz, ora está, sabe? Ora é um leão, ora é um gato. Quer dizer, leão de força, um gatinho de fraqueza, sabe? E você não, inconstantes, mornos. Nós não devemos isso, devemos ser sempre firmes e constantes, como diz o apóstolo Paulo. Eu compreendi as 7 eras com os 7 mensageiros, que veio trazer o significado. Amém. Eu também compreendi isto. Houveram 7 eras, estamos na última, e houveram 7 mensageiros. Amém?